Ai, ai. E agora? Será que tem som? Alguém me fala se tem som aí. Tem som? Beleza. Murilo já me confirmou que tem som. Vocês estão ouvindo aí? Tá tudo certo? Se tiver, fala sim aí. Eu mando qualquer merda aí, qualquer mãozinha ou qualquer coisa. E aí, André, beleza? Faz aí, é. Beleza. Caralho, o André tá aqui. E aí, André, tudo bom? Vou falar com os caras aqui do meu Instagram. Gente, eu quero carregar o meu celular, então eu vou botar isso aqui. Eu quero ver se vai funcionar, tá? Ô Samuel Oliveira, tu falou, me responde no chat. Cara, tu tem noção quantas pessoas tem naquele chat ali, cara? Sem zoeira, deve ter umas 300, cara, se duvidar mais. Eu fico rolando assim pra baixo, eu não consigo ver quem que tem ali, cara, é muita gente. Porque todo mundo manda mensagem pra mim, eu tô tentando, só que eu não consigo vencer. E daí quando eu respondo o pessoal, sabe o que acontece? O Cadu, aquele animal, ele faz uma live, alguma coisa, e me marca lá, e vem mais um monte de gente me seguir. Tanto que eu tinha 2.800 seguidores anteontem, agora tenho 3.000 e poucos aí. E daí todo mundo vem perguntar, vem falar assim, pô, muito legal tal, o que o Cadu fez, etc. Sei lá, o podcast, ou não sei, alguma coisa lá. Aí eu não consigo dar conta de responder todo mundo, sabe? Mas eu tô tentando. E aí? Ó, o Patrick Oliveira, tá sempre aí com a gente, tudo bom, cara? Janaína Cavalcante, nunca te vi aqui, cara. Parabéns, seja bem-vindo aí. O Ives, e aí, Ives? Rafael, Brandon, cortou o cabelo? Cortei. Gostasse? Cortei, cara. Tô dando uma disfarçada aqui nas entradas aqui. Daí fiz esse corte aqui. Tinha que ser, né? E aí, João, e aí? Ai, ai. E aí, Ives, tudo bom? Então tá, gente. Como vocês sabem... Obrigado, Albert. Valeu, mano. Obrigadão. Como vocês... Olha só o que aconteceu com o meu dedo aqui. Acho que é meu dedo, cara. Uma encravada. Foda. Então tá, como todos vocês sabem como é que funciona, eu moro em Floripa. O que eu decidi fazer aqui, tá? Eu vou fazer um story sobre isso aí depois. Eu decidi que esse meu Instagram aqui, eu vou simplesmente abrir ele aleatoriamente, uma vez por dia, quem sabe uma vez a cada 2 dias, e aí começar a abrir a boca sobre qualquer coisa que me dê vontade. Então, aliás, na verdade eu vou ficar respondendo perguntas, tá? Por quê? Porque eu me sinto bem, eu gosto de contribuir com vocês aí, e eu percebo assim, cara, eu tenho tanta coisa pra falar, tanta coisa, que mesmo que eu abra aqui sei lá, num momento aleatório como agora, e não entre ninguém, ou entre uma, duas pessoas, se um cara perguntar uma coisa, eu já fico falando meia hora. Então, quer ver? Alguém vai falar alguma coisa e eu vou falar meia hora, tá? Se a pergunta for boa. Então, é isso aí. E daí eu vou ficar entrando e respondendo aí as coisas de vocês, tá? Então, sim, eu vou deixar salvo. Eu vou fazer aquele destaque lá respondendo essas perguntas aí, que aqui todo mundo pergunta a mesma coisa. Vou deixar salvo? Vou. Vou postar no YouTube em algum lugar? Cara, provavelmente não. Eu vou só ficar reclamando aqui. Reclamando não, falando. Então tá, então agora vamos começar, tá? Na coisa mais legal que tem, que é falar sobre marketing. Falar sobre ganhar dinheiro, falar sobre fazer a caixa registradora cantar pra gente pegar e conseguir ter a vida dos nossos sonhos, tá bom? Então, vamos começar com as perguntas aí. Alguém tem uma pergunta que seja interessante? Perceba, gente, que quanto melhor for as perguntas de vocês, melhor vão ser as respostas que eu vou dar, tá? Caso eu saiba a pergunta, né? Então eu vou dar uma olhada aqui e ver o que a galera tá falando. E aí, monstrinho da cópia, valeu. E aí, João, qual o seu critério para validar um advertorial? Rapaz... Cara, assim, ó... O que tu define por validar? Se é vender, o critério é testar. Tem que testar para tu saber se ele vai vender ou não. Se ele não vai vender, tá? Aliás, antes de tu testar ele para ver se a copy tá boa, muito tempo eu confiei no meu feeling, só que só dava merda. Porque eu mandava lá pro André, que é meu sócio, ele testava, não vendia porra nenhuma. E alguns vendiam, alguns davam bons, outros davam ruim, e daí a gente não sabia exatamente o porquê. Na verdade, até hoje a gente tá testando e ponderando isso daí. Mas hoje em dia eu tenho uma checklist, tá?
onde eu uso para validar a copy. E essa checklist aí não fui eu que criei, são checklists, aliás, não tem uma checklist, eu tenho várias, mas não fui eu que criei, são checklists padrão de copy. Porque uma copy, ela geralmente não, para ela ser boa, ela tem que cumprir certos requisitos. E esses requisitos, eles precisam estar ali. Tu pode, basicamente tem 4, tá? Tu dá uma lida ali no negócio e aí tu vê o seguinte. Primeiro, a tua copy está falando de um problema que a pessoa realmente tem. E quando eu digo problema, eu estou definindo um problema de fato, como, sei lá, isso aqui, ó, essa minha unha aqui, isso aqui é um problema, que ela estava encravada. Ou então, um desejo, tá? Por exemplo, cortar o cabelo, um desejo de ficar bonito. Ou uma necessidade, como, sei lá, colocar um marca-passo aqui no coração. Uma necessidade, a pessoa não quer abrir o peito dela, mas se ela não colocar, ela morre. Então, alguma coisa assim, alguma coisa que a pessoa queira. Tem que ter um problema. A tua copy precisa falar sobre isso, esse é o primeiro ponto. Depois, ela tem que fazer uma promessa que solucione esse problema aqui. Depois que fizer uma promessa, ela tem que oferecer prova para provar que tu consegue resolver esse problema. Aí tu usa alguma técnica de prova, aliás, tu usa algum elemento de prova. E existem diversos elementos, como por exemplo, demonstração, explicar o mecanismo, ser específico, usar a lógica antes e depois. Existem infinitos jeitos de tu provar. O mais poderoso de todos, sem dúvida alguma, tá? Alguma é a demonstração. A demonstração, ela é a prova mais roubada que tem, quando tu demonstra o negócio funcionando. Uma coisa é eu falar pra ti assim, cara, sei lá, tipo, esse controle aqui, o controle do meu videogame, ele voa. Se eu falar pra ti, tu não vai acreditar. Se eu falar assim, cara, ele voa porque aqui embaixo, nesse negocinho preto aqui, ó, tá vendo aqui? Ele tem aqui um jatinho que ele começa a voar. Aí tu provavelmente não vai acreditar, tu vai falar assim, cara, mas vamos dizer que essa porra aqui começa a voar. Tu ia ver o negócio voando aqui, ó. Cara, daí tu ia acreditar, entendeu? Porque a demonstração, ela é a coisa mais foda de todas. Ela é a prova mais roubada. Então, se tu conseguir demonstrar o teu produto em usos, tu fala assim, cara, esse produto aqui faz tal coisa. E tu demonstrar aquilo de alguma maneira, mostrar pra pessoa, então realmente vai funcionar, tá? Tem um anúncio muito antigo do Max Sockenheim, que era um anúncio para vender curso de inglês e era um anúncio para pessoas do mercado inglês mesmo, tá? Esse anúncio se chama assim, Do you make these mistakes in English? Ou você comete esses erros em inglês? Ele foi um anúncio que ele rodou por 40 anos, tá? 40. Então imagina só, hoje em dia a gente roda aí um criativo, sei lá, um advertorial ali, não sei, uma oferta por 6 meses já é muito. Um ano, então, porra, imagina, uma oferta que roda um ano vendendo alto, hoje em dia no mercado é difícil. Esse cara, ele rodou por 40 anos, cara. 40 anos é muita coisa. Eu vou botar aqui pra vocês. Do you make... Calma aí. Isso. Botei aqui vou botar no meu computador. Tá aqui, ó. Era esse anúncio aqui. Tá carregando aqui, peraí. Isso aqui. Aí o que ele falava nesse anúncio aqui? Ele começa falando aqui. Muitas pessoas usam a expressão live and live, não sei essa porra aqui. E Mary was invited as well as myself. Então no começo ele já começa a copa falando assim, muita gente fala tal coisa. Em português seria tipo assim, muita gente fala pra mim comer. Ou então fala que seja isso. Entendeu? Então ele tá fazendo uma demonstração, ele tá falando, cara, muita gente comete esse erro. E se a pessoa fala uma dessas coisas, automaticamente ela já pensa, caralho, eu faço. Então esse cara ele foi genial, porque ele conseguiu usar a demonstração, que é o elemento de prova mais foda que tem, escrevendo. Ele não precisou fazer um vídeo. Teve outro cara também, que era o Otis, que ele dos elevadores, tá? O que ele fez? Ele queria ele criou um mecanismo, que esse mecanismo ele freava o elevador, porque antigamente quando não tinha esse mecanismo, se o elevador quebrasse, já era, bicho, tu ia cair e tu ia morrer. Então esse cara ele fez o que? Ele criou um mecanismo que ele conseguia frear o elevador. Só que ele falou pra todo mundo, gente, eu criei um mecanismo e tal, só que ninguém acreditava nele, porque todo mundo tinha medo. Aí um dia ele foi numa praça, ele tinha uma feira lá, uma convenção, ele botou lá um elevador bem grande.
E daí ele falou assim, gente, eu vou cortar aqui as cordas do elevador. Olha só. Daí todo mundo achou, meu Deus, ele vai se matar. Aí o assistente dele foi lá, cortou uma corda e todo mundo ficou tipo, ó. Aí ele pegou e cortou a segunda. Aí o elevador caiu 1 milímetro. Ele fez isso aqui, ó, pim, e parou. Aí o Otis falou assim, olha, eu inventei esse mecanismo aqui, que é um mecanismo que ele vai parar, ele freia o elevador. Então vocês não precisam mais ter medo de elevador. Vocês podem sempre pegar o elevador, desde que seja um elevador da marca Otis, que é a marca que vocês provavelmente conhecem aí. Então isso também foi um elemento de demonstração que funcionou extremamente bem. Tanto que, aliás, esse elemento de demonstração é a razão pelo qual nós temos elevadores hoje em dia, tá? Se não fosse isso, a gente já tá subindo escada até hoje. Então, esse é o mais foda de todos. Se tu conseguir fazer isso aí é muito bom. E isso dá pra fazer muito bem em produtos de dropshipping, tá? Porque o vídeo, ele é muito... o vídeo praticamente é uma demonstração. Então, quanto mais dramática for a tua demonstração, melhor. Além de ter, então, tem o problema, né, que eu falei, aí tem a promessa, agora tem a prova e por fim tem uma proposição ou uma oferta, que é tu falar pra pessoa comprar agora e tu dar um motivo pra ela comprar. Então, se o advertorial tiver essas 4 coisas aí, fechou, entendeu? Leonardo XPP02. Cara, onde é que vocês arranjam esses nomes, esses ID do Instagram, velho? XPP. Tá, desculpa te zoar aí, mano, mas zoei. Tá, vamos ver outra pergunta aí. O copywriter aprendiz. Onde você mora, Maine? Eu moro em Florianópolis. É uma cidade bem legal. Tá tolo? Tô. Solta o verbo. Tu vai deixar salvo? Vou. Processos. Como assim, Patrick? Me manda uma pergunta mais detalhada aí. Copy para encapsulados. Cara, essa pergunta eu não tô muito afim de responder não, mas porque vai ser muito extensa, muito chata. Mas basicamente criativo, advertorial, página de vendas. Isso é o que mais funciona, tá? Que é provavelmente o que tu tá fazendo. Aí tu tem que maximizar essas coisas aí. O criativo vai servir pra tu pegar o clique, o advertorial tu vai convencer a pessoa, a página de vendas tu vai dar o push final. É assim que eu trabalho, tá? Tem gente que faz o contrário. Eles fazem um advertorial um pouco mais leve e deixam o peso pesado de vendas pra página de vendas, pode ser também. Mas eu prefiro trabalhar com advertoriais mais longos. Níveis de consciência. Pô, que merda, eu me propus a responder as perguntas, só que eu tô com preguiça de responder essas perguntas aí. Tá, mas vamos responder. O que é um nível de consciência? Nível de consciência é o que a pessoa está pensando naquele momento referente ao teu produto. E, aliás, referente ao produto, ao mercado, enfim, como é que ela tá. Então, existem basicamente, acho que 5 ou 4 níveis, eu vou contar aqui. Tem um cara que é inconsciente, que ele ele não sabe que ele tem um problema. Por exemplo, um exemplo que eu gosto bastante de dar é um cara, vamos dizer que eu tenho um software que ele impede que o teu site seja hackeado. E aí tu, Felipe Alves Limafa, vou te chamar de Felipe Alves. Tu, Felipe Alves, tu tem um site aí que tu tá sendo hackeado todo dia, só que tu não sabe. Então tu tá inconsciente do problema. Como é que eu vou vender pra ti o meu software que resolve o teu problema, sendo que tu nem sabe que tem um problema, tu é inconsciente. Depois disso é a galera que é consciente do problema, mas não sabe que tem solução. Então agora tu sabe que tu tá sendo hackeado todo dia, mas tu não sabe que tem um software que resolve isso. Então tu fica tipo, porra, e agora? Depois é a galera que é consciente da solução. Então tu sabe que tem um problema, que tu tá sendo hackeado, e tu sabe que tem o meu software. E não só isso, tu sabe que existem várias outras coisas aí, que existe programador, existe firewall, existe um monte de coisa. Depois é a galera que é consciente do produto, então tu conhece o meu software e tu sabe que ele resolve o teu problema e tu tá ponderando comprar ele, só que tu ainda não se decidiu. E finalmente tem a galera que é o mais consciente, que basicamente é um cara que sabe que tu tem um produto, sabe que resolve, já quer comprar, só não comprou ainda porque não tem dinheiro, porque está esperando uma promoção, enfim, só basta um empurrãozinho. Um exemplo disso é a Apple. Todo mundo conhece a Apple e a Apple todo mundo está no nível de mais consciência dela. Se ela fizer uma promoção, tipo MacBook por R$1.000, muitas pessoas aqui vão comprar. Eu compraria, por exemplo. Então, como é que funciona isso? Depois que tu definir, aliás, tu escolher qual nível de consciência tu vai trabalhar, porque o mercado existem vários níveis de consciência, tá? Tem mulheres nesse momento que já estão comprando a 10ª cápsula de emagrecimento sem ter resultado, assim como tem mulheres que estão olhando agora pro espelho e pensando assim, nossa, eu tô um pouco gordinho, eu deveria fazer alguma coisa.
Então, uma está muito mais avançada do que a outra, tanto em nível de consciência como em nível de sofisticação. Quanto mais para cima tu trabalhar, mais fácil de vender, porém menor é a oportunidade. Um exemplo, sei lá, uma cápsula... Vamos dizer que tu tem uma cápsula para emagrecimento que é o... Tá, tu tem uma cápsula, tá? Quantas pessoas tem que elas estão olhando pro céu e pensam assim, meu Deus, o meu sonho era comprar a cápsula do Felipe Alves. Só tô esperando uma promoção. Porra, como eu quero que isso aconteça? Quantas pessoas tem no mundo assim? Poucas, né? Agora, quantas pessoas tem no mundo que não tem nem ideia que estão obesas ou que existe a tua cápsula? Bom, eu estimo aí uns bons 7 bilhões de pessoas, que é basicamente o mundo inteiro. Então, tu concorda que tu tem muito mais oportunidade de venda nesses 7 bilhões do que nesse pequeno grupo aí que está sonhando com a tua cápsula? Porém, é muito mais foda vender para esses 7 bilhões, então tu precisa ponderar. E cada nível de consciência, ele recebe uma mensagem de vendas diferente. Por exemplo, a galera que está mais consciente, tu já chega com uma oferta. Tu fala assim, a galera da Apple, tu chega e coloca MacBook de 15 mil por 5 mil. Pronto, a galera vai comprar. Agora, a galera que está consciente do problema, tu chega com uma headline assim, não consegue emagrecer? Ponto de interrogação. Aí tu pega a pessoa no nível de consciência que ela tá. Porque cada pessoa, para cada nível de consciência, ela precisa de uma mensagem específica para aquele nível ali. Entendeu? Isso que funciona. E agora, como é que tu... Tá, isso tudo é muito legal que eu falei, né? Só que assim, cara, qual o benefício prático que isso vai te dar na tua vidinha aí, Felipe Alves? Então, se tu não conseguir aplicar o que eu falei, nada. Porque conhecimento sem ação não é conhecimento, é informação. Então, tu precisa saber aplicar isso, tá? Como é que tu faz? Tu vai lá no Facebook, tu vê o que os teus competidores estão fazendo e tu vê o que as pessoas estão falando. E aí, tu tenta entender se as pessoas estão falando mais do problema ou se elas estão ponderando a solução. Mas já vou te dar uma dica, tá? 90% do pessoal do dropshipping, tanto em cápsula, vai estar nessa faixa de consciente da solução / problema mais para solução, porque os clientes eles estão mais espertos hoje. Então, tu já chega com uma headline que oferece uma solução diferente ou um mecanismo único, entendeu? Eu recomendo tu fazer isso. Porque, assim, tu pode gastar tempo para ir atrás disso daí, tá? Pra tentar definir qual que é o teu, mas provavelmente vai cair no que eu falei. Eu sei disso porque eu já estudei. Se tu for brabo, se tu for foda mesmo, e tu quiser trabalhar com um nível de consciência um pouco menor, tu consegue. Aliás, eu não sei se tu consegue, porque tem que ter um conhecimento de marketing melhor. Mas se tu conseguir craquear, né, ou seja, criar uma mensagem que venda para esse nicho, é muito melhor, porque tu vai ter uma escala muito maior. Só que é muito mais foda de vender também. Eu já me aventurei algumas vezes, já consegui copies bem indiretas para vender isso daí, e de fato vendeu. Só que eu tive problemas lá com o Facebook, problemas em native, que daí acabou que não teve escala. Mas eu já me meti nessa vibe aí só pra ver o que ia acontecer, sabe? E criei headlines bem diretas assim e deu certo. Isso daí daria uma live só sobre isso daí. Que, na verdade, eu ia fazer uma palestra sobre isso daí lá em São Paulo. Só que tô com problemas com meu pai aqui em Floripa, ele tá internado. Aí eu tô ali visitando ele todo dia, cuidando dele e tal, etc. Daí tá tendo esse... Daí eu não posso sair de Floripa agora. Mas, eventualmente, eu posso fazer uma live sobre isso daí. Que, sem zoeira, dar uma live só sobre isso, tá? E é um tema muito legal. Tá, espero ter respondido aí, Felipe Alves. Como escolher um produto bom para anunciar? Quais critérios? Cara, eu gosto de produtos que têm um mercado gigante. Então, basicamente, o critério é o que as pessoas estão comprando. Se as pessoas, por algum motivo, estão comprando, sei lá, pinguim de pelúcia, então tu vai vender pinguim de pelúcia. Se as pessoas estão comprando cenoura, tu vai vender cenoura. Se elas estão comprando cápsula de emagrecimento, tu vai vender isso. Tu não vai vender o que tu quer vender, porque não importa o que tu quer vender, o que importa é o que as pessoas querem comprar. Então, esse é o produto bom para anunciar. Tu não quer anunciar, tu não quer vender neve para esquimó ou areia no deserto. E quem fala isso para ti, tipo, uma headline assim, como vender... Esse copywriter vai te ensinar a vender areia no deserto. Cara, besteira, porque o copywriter não faz isso. Ele não cria desejo, ele canaliza desejo. Então, os copywriters, o trabalho deles é pegar um cara que ele é obeso, ele tá saindo do jogo de futebol e ele tá caindo de fome, ele tá com muita fome. O trabalho do copywriter é pegar esse cara, em vez dele ir lá comer o Subway, ele vai comer, sei lá,
esse alimento aqui que o copywriter canalizou, entendeu? O trabalho do copywriter é pegar uma mulher que ela quer emagrecer, que ela tá louca para ou fazer cirurgia ou para contratar um personal trainer e canalizar esse desejo para o produto dele, que pode ser uma cápsula, um e-book, não sei, alguma coisa. Então esse é o trabalho do copywriter, não é vender areia no deserto ou gelo para esquimó. Muita gente fala isso, tá? Isso daí é um puta erro. Porque isso não acontece, não é assim que funciona. Então não complica a tua vida, cara. Vende o que as pessoas querem comprar. Simples. Não vende, não vende, sei lá, alguma coisa difícil. De vez em quando vem um cara pra mim aí, eu acho engraçado, mas vem alguém no Instagram e fala assim, cara, João, olha só, tu manja tão bem de copy, então deixa eu te dar um desafio aqui. Deu olho assim e fala assim, cara, porra, eu quero desafio, cara. A minha vida já é tão difícil do jeito que ela é, sabe? Porra, vender um negócio fácil já é tão difícil, por que eu vou querer vender uma parada foda? Sabe? Vou vender areia no deserto, sei lá, vender cápsula de emagrecimento pra cara que tá treinando pra Olimpíada. Tipo, não faz sentido isso, sabe? Tem que fazer o fácil, cara, o simples. Então eu recomendo isso, cara, que tu venda o que as pessoas querem comprar. E como é que tu vê o que as pessoas querem comprar? Simples, vê o que todo mundo tá vendendo. E aí tu vende igual. O que eu faço? Eu vejo o que a galera tá vendendo, tento fazer algo similar, só que eu dou o meu toque ali, sabe? Eu faço alguma coisa que eu sei que vai vender mais usando os conhecimentos que eu tenho. É isso aí. Então não complica a tua vida, não tenta ser o brabo e eu vendo o que eu quiser. Não, cara, tu vai vender o que o mercado quiser comprar. E tu vai ficar bem quietinho, vendendo ali e ganhando a tua grana. Pronto. Sem ego, de boa. É o que eu recomendo, tá bom? O mercado tá saturado? Cara, eu não sei qual mercado você tá falando, mas a resposta vai ser não para todos. Mandei uma pergunta no box de perguntas. Pô, copywriter aprendiz. Daí tu me fudeu, né, velho? Porque eu não sei usar esse box de perguntas. Tipo, eu vou apertar no botãozinho aqui que eu acho que tá ali, tá? Mas eu não sei se vai, sei lá, se vai quebrar aqui essa live aqui. Mas se quebrar, a culpa é desse cara aí, ó. O nome dele é ocopywriter.aprendiz. Podem ir lá xingar ele se der algum roubo. Apertei aqui. Achei. Tá, cliquei aqui. Caralho. Vocês estão vendo um negócio aqui embaixo? Apareceu aqui a pergunta do cara ou não? Ou eu tô... Nossa, que bizarro. Gente, alguém tá... Vocês podem comentar? Ou... Vocês estão vendo um negócio aqui embaixo? Não? A pergunta do rapaz aí? Ou não? Só aparece tu responder. Ah, tá, beleza. Então, ele falou, já utilizou copyboard, gostou do resultado? Sim, já utilizei copyboard. Cara, sim, gostei do resultado, só que o copyboard ele funciona muito pra, tipo, ele é mais pra carta de vendas, sabe? Carta de vendas ele funciona muito bem. Porém, pro que eu mais Tá, velho, foda-se. A pergunta dele é: já utilizou o copyboard? Pra quem não sabe, copyboard é um processo de construção do corpo da copy, que é onde tu lista todas as objeções, daí ele pega um post-it, organiza as objeções na ordem que o prospect vai ver, e aí preenche cada bloquinho de objeção com a quebra dessa objeção e mais alguma coisa que tu queira ali, de forma que tudo flua logicamente até o final. E daí é assim que tu constrói. Mas isso aí funciona muito bem para carta de vendas, tá? Só que como eu não faço carta de vendas no meu dia, eu faço coisas pensando em carta de vendas. Porém, como eu não faço carta de venda em si, eu não uso esse processo. Eu uso mais outros processos de construção, como pontos lógicos, eu uso bastante. E principalmente pontos lógicos, eu acho, para construir a copy, que é o que eu ensino. Entendeu? Vou dar um xizinho aqui. Gente, eu preciso carregar esse negócio aqui, peraí, rapidão. Pronto. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Porque eu coloquei o carregador aqui da última vez que eu coloquei e vocês falaram que não estavam ouvindo. Tá, beleza. Tá, vamos voltar para essas perguntas aí.
Fala, João, tudo bem? Já queimei uma grana com ads, tentando gerar venda com tráfego frio, mas não sei se estou acertando no produto. Qual critério você usaria para escolher um produto para anunciar? Cara, é o critério que eu falei ali em cima. Raika Lopes, fala um pouco sobre copy longa e copy curta. Cara, a copy ela tem que ter o tamanho que ela tem que ter para vender na mídia que ela tá. E tem que entender que em cada mídia existe um processo natural de vendas que vai ser o processo daquela mídia em si. Então no Facebook é mais conteúdo, no Native é mais uma pegada de notícias, e em e-mail pode ser mais carta de vendas. Então cada meio, ou seja, Facebook, Native, enfim, vai ter ali o seu jeitinho de vender. Toda copy, idealmente, né, estatisticamente falando, quanto maior for a copy, mais ela vende. Isso daí é fato. Porém, a mídia em si, às vezes, ela exige uma copy mais curta, como por exemplo o Facebook. Se tu for usar uma carta de vendas depois, um advertorial, alguma coisa, a copy do anúncio ela não precisa ser longa, ela pode ser bem curta. Então não há necessidade de tu inventar muita coisa. Porém, caso tu queira pegar a lead da pessoa direto, tipo, pegar o e-mail da pessoa, a tua copy do Facebook ela pode ser longa. Tem vários caras que vendem curso de, sei lá, consultoria assim, fazer uma copy bem longa. No passado, quando eu ajudava o meu sócio atual a vender um curso de coaching, que era um curso que ensinava a pessoa a ser coach, a gente vendeu lá com uma copy bem longa no Facebook, bem longa mesmo, assim. Deveria ter umas 1000 palavras no Facebook, isso é muita coisa. Tá, vamos lá. João, ainda usa estratégia de advertorial para afiliados, ainda funciona? Sim, funciona muito. João, fala de copy para encapsulados, calvície. Cara, já falei, calvície é o nicho que eu tenho que estudar. Eu nunca criei nada pra isso. Muito avançado. Mesmo sabendo pouco de você, me inspiro muito por ser novo também. Postar mais conteúdo, certeza que vai arrebentar. Cara, eu tô tentando. Fala, João, boa noite. E aí, boa noite. Olha o Ives aí, ó, pergunta do Ives. João, o que você acha dos leads de oferta, do Great Leads? Aliás, qual o grau de consciência você acredita que a maioria dos nichos de massa estão aqui no Brasil? Cara, com certeza, 90% tá, deles estão inconsciente do problema e consciente da solução. Lead de problema-solução e lead de segredo que tem nesse livro do Great Lead funciona muito, muito bem. Se tu ler lá o advertorial do Renova Cola Egípcia, é uma lead de segredo misturada com lead de problema-solução, nada mais que isso. E como tu já sabe, vendeu bastante. Então eu recomendo que tu use esses tipos de lead aí, tá? Mas não é necessário. O que é mais importante é a ideia por trás, tá? O lead ele é nada mais é do que uma forma de tu expressar a tua ideia, que é a tua big idea. Se ela não tiver boa, cara, não adianta o tipo de lead que tu fizer que não vai salvar. Beleza? Essa cópia da caixa registradora cantar é foda, você caiu nela. Quem caiu nela? Eu? Aí, João, o cartão tá funcionando. Eu tô de cara. Ah, tá, o cartãozinho do bolso lá. Sim, cara, funciona, velho. Fala, João, te salva. Vou deixar. João, tu procrastinava muito no começo? Cara, eu procrastino até hoje. Então, sim, sim e não. O importante é tu nunca parar, sabe? Faz todo dia um pouquinho, mantém esse hábito. Não encontro meu avatar em comentários do YouTube nem no Face. Onde mais posso pesquisar? Cara, se não encontra no Facebook ou no YouTube, então, cara, tu não tá procurando direito, velho. Porque ele tem que estar lá, cara. No Facebook tá todo mundo lá. Léo Pinheiros mandou 2 olhinhos. Daí, mano. E aí, Maranhão? Cara, aquela tua bigadinha lá daquele encapsulado de calvície lá é muito boa, tá, cara? Se tu arrumar o teu advertorial, eu tenho certeza, velho, que dá pra virar um produto que vende pra caralho, porque aquela bigadinha é muito, muito boa. Só que eu acho que tu pecou no advertorial. Tu não soube expressar ela, mas a ideia foi foda. Parabéns. E eu acho que é por isso que tá vendendo, tá? Valeu, Alan. Obrigado. Quais os critérios pra uma headline pica? Cara, tem muitos. Isso, quem perguntou foi o mano coreano. Tem muitos, brother. Porém, tu pode começar com esse aqui, ó. Se ela for urgente, única, se ela oferecer, se ela for útil, né? Oferecer um benefício urgente, única, útil e tem mais um, velho, que eu esqueci qual que é. Urgente, única. Alguém lembra, velho? Urgente, única.
Ah, e ultra específica, sim. Então ela tem que ser específica, urgente, única e útil. O útil é oferecer um benefício, o urgente é tipo, leia isso agora. O ultra específica é ultra específica. E o urgente, útil, ultra específica. Caralho, esqueci o outro, velho. Urgente, útil, ultra específica. E tem mais um U aí. Caralho, eu acabei de falar essa merda, mano. Como é que eu esqueci? Calma aí, espera aí. Urgente, ultra específica, útil. Tá, e aquela outra coisa que eu falei lá que eu esqueci, tá? Cara, tu pode usar isso daí. Só que assim, cara, isso não necessariamente. Tipo, isso é um framework inicial. Só que hoje em dia, cara, a minha relação com. Hoje em dia, assim, velho, eu escrevi tanto já que eu tenho um processo de escrita próprio que é só meu. Que agora eu entendo como quando os copywriters falam assim que tu vai desenvolver um processo só teu. E realmente ele é só meu, porque eu começo escrevendo. Eu começo sempre escrevendo a lead, daí depois escrevo todo o resto, só depois escrevo a headline. E as minhas headlines é muito meu, sabe? Então eu não sei se eu consigo ensinar isso direito, velho. Mas basicamente, se tiver um benefício, se ela for específica, se ela for um pouco incongruente, funciona muito bem. Porém, depende muito da mídia, tá? Facebook, tipo, se for um advertorial, se ela for incongruente, é muito bom. O que é incongruente? Se eu falar, tipo, uma headline que é muito famosa aí. Como um barbeiro careca me salvou da calvície. Essa é uma headline boa, ela é incongruente. Como que um barbeiro careca vai te salvar da calvície? Mas ele não é careca. Uma headline que tem aí muito famosa aí, que tá rodando, que eu escrevi, que era tipo a mulher que foi presa por parecer jovem demais. Tipo, ela foi presa por ser jovem demais. Como assim, velho? Então, essa incongruência, quando a pessoa fala como assim, isso aí funciona muito bem. Desde que tenha um benefício ali, tá? Bom, deixa eu ver aqui se... Pronto, o rapaz ali falou única, útil, urgente, ultra específico. Então tem que ser único, um mecanismo único. Útil, tem que ter um benefício. Urgente, tipo, agora, e ultra específico. Essa parte do urgente, de ler agora, é difícil de tu conseguir colocar numa headline. Depende muito do nicho, tá? A Empíricos, como eles trabalham com o mercado financeiro, é mais fácil. Então, a headline deles pode ser assim. Por exemplo, sei lá, leia isso até o dia 20 de setembro para aproveitar a alta na bolsa devido ao Bolsonaro e lucrar 423% em um mês. Entendeu? Então, tipo, ela foi urgente, porque a pessoa tem que ver até o dia tal de setembro. Ela é única, porque esse método de ganho aí vai ser com alguma coisa do Bolsonaro, esse é o mecanismo. Ela é útil, porque está mostrando o que a pessoa vai ganhar, que é ganhar dinheiro. E ela é ultra específica, porque ela fala que o cara vai ganhar, porque ela fala que vai sair dia 20 e poucos lá de setembro, e fala que o cara vai ganhar 400 e poucos por cento. Entendeu? Então, é isso aí. O seu copywriter falou, gente também pode ser medido pelo quanto bate na dor, nem sempre vai ser tempo. Procede? Não. Nesse caso é tempo. Tempo sim. Ter urgência para a pessoa ler agora. Mostra uns anúncios seus, um criativo que já usou. Cara, isso daí eu posso mostrar em outra live. Hoje eu não tô afim de mostrar não. Que eu vou ter que abrir ali e pegar, sabe? Vai ser foda. Deixa eu ver aqui. Boa noite, João. Que tipo de criatividade você usaria para uns produtos de depressão? Cara, eu não sei. Eu iria estudar o público e ver o que está acontecendo, entendeu? Por exemplo, se o público tiver... sei lá, se o cara que tem de depressão, ele gosta muito de ficar na cama chorando. Eu ia procurar alguma imagem disso, entendeu? Vai muito do que a pessoa está fazendo. Então eu faria isso. O Márcio Carvalho B falou, quando você cria uma grande ideia para vender um produto como afiliado, como você coloca isso em prática, uma vez que o produtor já teria uma página de vendas anterior à sua ideia? Primeiro, tu não vai... Essa pergunta dele é boa, só que ela tá mal formulada. Então vamos lá, Márcio. Primeiro, tu nunca vai criar uma grande ideia.
Tu sempre vai encontrar ela. Elas não são criadas, elas são encontradas no mercado. Porque tu não inventa nada, tu vai pesquisar e o mercado vai te dar uma grande ideia. Entendeu? Funciona assim. Para colocar isso em prática, funciona... Então, tu tem que entender os princípios de copywriting para transformar essa ideia numa mensagem de vendas. E depois que tu fizer isso, tu vai pegar essa página de vendas do rapaz aí, esse produtor, e tu vai adaptar para tua ideia. Eu já fiz muito isso. Na verdade, todo produto de afiliado, quando eu trabalhava como afiliado, foram raras as vezes que eu usei o que o cara me deu, sabe? Eu sempre fazia o meu próprio. Então, tu vai lá, tu pega a página dele, edita, mantém ali o link de checkout dele, mas tu edita conforme a tua ideia, troca a headline, troca os benefícios, troca tudo. E pronto, tu vai colocar em prática. Basicamente é isso daí, é bem, tipo, direto, sabe? Não tem muito rolo. O Diego QDV falou: João, quando começou a estudar copy, estudava os grandes nomes do mercado e tentava aplicar como afiliado / dropshipping. Como foi essa parte de estudo e execução? Cara, essa aqui vai ser a última pergunta que eu... Ah não, essa aqui não vai ser a última pergunta, porque o Alan Mayat perguntou aqui embaixo e eu sou obrigado a responder ele, que ele é muito brother. Mas depois de responder o Alan, daí essa vai ser a última pergunta, tá, gente? Que eu tô cansado, eu preciso dormir. Mas o Diego falou quando eu comecei a estudar copy, como é que eu fazia? Cara, era assim, eu peguei, começava a estudar, eu não aplicava porra nenhuma, porque eu tinha medo. Daí um dia eu fui no evento, eu comecei a trabalhar de graça para um cara que hoje em dia é meu sócio, que é o Alan, e lá eu apliquei, só que eu só fazia merda. Então ele mandava eu fazer um funil de e-mail, eu fazia um funil de e-mail tão ruim que abaixava a venda dos caras, era verdade. O Alan, ele era contratado para fazer funil lá pros caras, eu fazia copy, só que daí a venda do cara tava subindo. Depois que entrava o meu funil, o meu super funil, ia lá e caía a venda do cara. Então olha só que loucura, velho. Eu mandando e-mail pra pessoa, eu fazia a pessoa pagar menos boleto. Olha o quão ruim que eu era. A copy, em vez de vender, ela desvendia. Aí tá. Daí eu fiz isso e eu comecei a estudar e aplicando e errando. E daí uma hora eu comecei a acertar pro Alan. E quando eu comecei a acertar, eu pensei assim, cara, se eu tô acertando pra ele, eu posso acertar pra mim mesmo. E daí eu comecei a aplicar pra mim mesmo e deu muito certo. Então, Alan Mayati, o mestre e o gênio, como é que funciona o meu cartãozinho, tá? Cara, basicamente, existe uma teoria aí, que é a teoria da autossugestão. Tinha um psicólogo, o nome dele era Maxwell Maltz, que ele percebeu que as pessoas que chegavam lá, elas se achavam feias, tá? E elas queriam fazer cirurgia plástica, mas ele fazia cirurgia plástica nelas e isso não mudava o jeito que elas sentiam. Na verdade, muito pelo contrário, elas continuavam se sentindo da mesma maneira. Então, ele pegou e ele começou a tentar estudar isso daí e tal, e tentar entender o que estava acontecendo. E ele viu que, na verdade, tudo tá ligado a como a pessoa se vê. Então, se a pessoa se vê como uma pessoa bonita, ela vai se sentir assim. Se ela se vê como uma pessoa feia, ela vai se sentir assim. Ele criou um conceito chamado de autoimagem. E daí ele começou a estudar muito isso, muito. Ele era médico, ele largou lá a medicina para estudar só sobre isso. E daí ele publicou um livro chamado Psycho Cybernetics. E daí ele fala lá nesse livro o seguinte, que a tua autoimagem, ela funciona como um termostato que vai guiar a tua vida e as tuas metas, tá? Então, tipo, tu é modelo aí e tal, tu vai pra academia, tu é todo trincado. Na tua autoimagem, tu se vê como um cara que tem um corpo massa. Tu não se vê como um cara que é gordo ou como um cara que tem uma barriguinha. Então, caso tu coma muito e tu olha pra baixo e tu veja que tá surgindo uma barriguinha ali, automaticamente a tua cabeça vai pensar assim, porra, eu tô vacilando, porque eu tô com essa barriguinha. Aí tu vai lá e tu vai começar a fazer um cutting ali rapidinho, uma dietazinha ali pra tu voltar a ser trincado. Porém, isso funciona também pro ruim. Por exemplo, se tu entrar numa dieta um pouco mais restrita aí e tu começar a perder muita gordura e tu ficar muito mais trincado que tu já é, e aí tu vai pensar assim, pô, eu já me dediquei tanto, né, nessa dieta aí que eu tô fazendo, eu merecia comer uma pipoquinha aqui no Netflix. Aí tu vai lá, vai começar a comer mais, vai começar a fazer menos exercício, e aí tu vai voltar exatamente pra onde tu tá, que é a tua média. Então as pessoas, todo mundo aqui tem a sua média pra tudo, sua média pra relacionamento, pra dinheiro que ganha, sabe, pra saúde.
E as pessoas, elas tendem a ficar nessa média, tanto para baixo quanto para ruim. Um outro exemplo que eu gosto de dar é de um copywriter que ele está acostumado a fazer 4 projetos por mês. E em cada um desses projetos ele ganha um certo dinheiro. E essa é a média dele. Se na primeira semana do mês ele ralou um monte lá e fez 3 projetos, pode ter certeza que ele vai parar e vai pensar assim, nossa, eu já trabalhei tanto, eu mereço descansar um pouco. Então ele vai descansar e ele vai relaxar, e nessas 3 semanas que sobraram ele só vai concluir um projeto só. Sendo que ele poderia ter concluído aí 12 projetos, porque se ele fez 3 numa semana, por que impede ele de fazer 3 em cada semana, no mês? E daí totalizando então 12 projetos. Mas não, ele vai relaxar e vai acontecer isso. Porém, funciona para o caso, funciona para o bom também. Se na primeira semana ele tentou trabalhar e não teve nenhuma ideia, deu errado. Na segunda também, na terceira ele finalizou um projeto, pode ter certeza que nessa última semana do mês ele vai ralar um monte, vai finalizar, vai fazer 3 projetos numa semana só, porque essa é a média dele. Então, não tem como esse copywriter aí conseguir fazer 8, 10, 12 projetos no mês sem que ele altere esse termostato da cabeça dele, que é justamente essa autoimagem que ele tem na cabeça dele. Então, não tem como tu ganhar muito dinheiro se tu não se vê como uma pessoa que ganha muito dinheiro. Não tem, aliás, eu não sei quanto dinheiro tu ganha, mas enfim. Não tem como uma pessoa que ela é gordinha emagrecer e ficar com corpo massa se ela não se vê como uma pessoa magra antes disso. Porque no momento que ela começar a emagrecer, o teu termostato ele vai ligar e vai te fazer tu voltar para onde tu estava. E esse termostato ele se manifesta através de um negócio chamado a tua consciência, a voz da razão. Que vem aquela vozinha na tua cabeça que fala assim, cara, tu já se dedicou tanto, então dá uma relaxada. Ou então ela fala assim, cara, tu não tá se dedicando, tu tem que voltar a tua média, tu tem que voltar a trabalhar. Então funciona tanto pro bem quanto pro mal, esse negócio aí. E aí tá, então se tudo tá baseado nessa autoimagem aí, como é que tu faz pra alterar essa tua autoimagem? Pra tu não se ver mais como um cara, como um copywriter aí que faz 4 projetos no mês, mas um copywriter que faz 12. Porque daí essa vai ser a tua média, entendeu? Pra tu oscilar nessa média. Daí, Nossa, me engasguei. Então como é que faz isso? Cara, tem 2 maneiras. Primeira, ou um alto impacto emocional, alguém morrer, um acidente, alguma coisa que aí tu pensa, cara, não posso mais ser assim. Tipo, alguém, sei lá, um conhecido teu morreu por causa que ele bebeu dirigindo. Então isso vai ficar muito na tua cabeça e tu nunca mais vai beber dirigindo, provavelmente, tu vai alterar. Só que isso é ruim porque isso daí tu não controla. Tu não pode controlar ter um alto impacto emocional todo dia. Tipo, hoje eu vou ter um alto impacto emocional. Não. Um jeito de controlar isso é usando a autossugestão, que nada mais era do que tu repetir uma mensagem pra ti até que aquilo vire verdade. E aí existem várias técnicas de autossugestão. Uma delas é um cartãozinho que eu uso, que basicamente tu escreve no cartão aquilo que tu quer ser, aquilo que tu quer conquistar, que é a pessoa que vai se tornar. Aí tu escreve o que tu vai dar em troca por aquilo. Tu escreve a data que tu quer atingir aquilo, tudo num cartãozinho, e tu carrega esse cartão no bolso, solto, tá? Tem que ser no bolso, não pode ser na carteira, não pode ser protetor do celular, tem que ser no bolso. Por que tem que ser no bolso? Porque aquilo tem que ficar te lembrando todo dia, tá? Tu tem que tocar no bolso e lembrar, opa, tem que fazer aquele negócio, opa, tem que fazer. Não é no celular, que daí tu vai passar 2, 3 dias e vai ficar cego. Tu vai apertar o botão do celular, nem vai ver mais aquilo ali. Também não é na carteira que tu nunca vê. Não é mágica isso aqui, tá? É autossugestão, é trabalho. Então tu tem que ficar tocando no cartãozinho automaticamente e tu vai começar a se lembrar daquilo ali durante o teu dia. E aí pouco a pouco tu vai ter vontade de fazer as coisas que tu precisa fazer para atingir a tua meta. Então se tu, tipo no teu caso, Alan, eu não sei qual que é a tua meta, mas vamos falar um cara que quer emagrecer. Ele coloca ali no cartãozinho, eu vou contar os meus macros, vou usar minha balança aqui para pesar o que eu tô comendo, vou me medir todo dia, vou fazer tal coisa, e coloco no cartãozinho. Cara, se num dia ele não fizer, ele vai começar a se sentir mal, porque a média dele vai ser aquilo ali, com repetição, né? Conforme o tempo for passando. Então ele vai pensar assim, pô, hoje eu não medi, pô, hoje eu deveria ter feito. E vai ter uma hora que ele vai se sentir mal e ele vai querer automaticamente fazer aquilo ali. Então o negócio é automático, não envolve disciplina, sabe? Isso que é o legal. Tu não precisa se forçar.
aquilo ali é automático, faz parte da tua natureza. Assim como pra ti, Alan, tu não provavelmente não se força a fazer exercício, a comer bem, porque isso já é natural pra ti. Só que pra muitas pessoas é muito difícil isso daí. Pra mim é muito fácil ganhar dinheiro, porque tá na minha meta, tá na minha cabeça isso daí. Então, é, eu tenho isso empírico, sabe? Eu olho pras coisas e penso, isso aqui dá pra vender, dá pra fazer isso aqui e tal. Porque a minha média já é essa. Só que a minha média de saúde não é tão boa assim. Entendeu? Então é assim que funciona o cartãozinho. Ele serve para elevar a tua média naquilo que tu quer. Elevar seu termostato. De forma que tu coloca a tua autoimagem em outro nível e aí tu vai ficar oscilando naquele nível lá. Tu não vai mais ser o cara que dos 4 projetos por mês, tu vai ser o cara dos 12 projetos. Entendeu? E aí quando tu tiver fudido, quando tu pensa assim, porra, esse mês eu não trabalhei, tu ainda vai ter feito 8 projetos. E isso acontece muito comigo. Por isso que tem horas que alguém fala aí, cara, pô, tu fatura. Esses dias um cara me perguntou, né? Quanto é que tu faturou em drop? Foi bom? Foi ruim? Daí eu falei, cara, pra mim foi ruim. Só que eu entendo que pra quem tá lendo pode ser muito bom. Mas é porque a minha média ela é muito alta de faturamento de tudo. Sem querer ser arrogante, tá? Eu tô falando da real. Então é isso. Tem que levar essa média, sabe? Tem gente que o sonho é faturar 6 dígitos por mês. Eu conheço gente que se o cara faturar menos de 7 por mês, fudeu. Ele, tipo, crise na empresa, sabe? E porque essa é a média dele. Então, é assim que funciona. Alan, espero ter ajudado. Então, faz o cartãozinho, tá? Escreve a tua meta aí, seja ela de dinheiro, enfim, carrega no bolso contigo, que eu garanto pra ti, cara, que a tua média vai elevar nisso daí. E daí, depois você me agradece, tá? Esse cartãozinho aí, ele foi responsável por tudo que eu consegui na minha vida, cara. Até saúde, velho. Eu era muito magro quando eu comecei a me focar em exercício, sabe? Pra você ter noção, Alan, eu levantava 5 quilos no supino de cada lado. Olha só que frango que eu era. Hoje em dia, é isso pra 5 repetições. Hoje em dia eu levanto 25. Eu ainda sou frango, mas de 5 em cada lado pra 25, era 10 quilos, foi pra 50, então eu aumentei aí em 5 vezes a minha força. Só que eu parei nisso. Por quê? Porque a minha meta era isso daí. Então, mas eu tenho certeza que se eu escrever uma outra parada no cartãozinho ali e ficar lendo, uma hora vai entrar na minha cabeça. Uma hora eu vou pensar assim, pô, já não pesei minha comida, pô, já não fiz tal coisa. Entendeu? Então é isso aí. E, cara, e outra coisa, essa parada da autoimagem, tem muitas pessoas que são competentes e inconscientes. Ou seja, a pessoa que ela tem competência numa área, ela não sabe por que ela tem. E isso é devido à autoimagem. Ela tem uma autoimagem que foi moldada por algum motivo, provavelmente um impacto emocional, quando ela era criança, alguma coisa, que fez com que ela adquirisse aquele negócio ali, que faz com que seja automático para essa pessoa. Então, tipo, tu é um cara que gosta muito de academia. Provavelmente aconteceu alguma coisa na tua vida aí que simplesmente não faz com que tipo, não ir pra academia, não ter um corpo massa pra ti tá fora de questão. É inaceitável, sabe? É inaceitável, tu não se reconhece. É coisa que tu para e tu fala assim, não, tem alguma coisa errada, velho. Olha só, não sou eu. Aí tu vai lá e tu faz de tudo, cara, pra voltar à tua média. Só que tem gente que não é assim. Tem gente tipo, que o cara pega e, eu vou comer um pão de queijozinho aqui, um bolinho, sabe? O cara fala até bolinho, vou comer um bolinho. Ele fala com carinho da comida. Não fala assim, vou comer um bolo. Então esse cara ele já é mais gordinho, sabe? Então tem muito disso, vai muito da autoimagem. Ó, o Igor Souza Fernandes falou, Golden Card do Bob Proctor. Cara, eu não sei se é Golden Card, tá? Mas o Bob Proctor, ele é o cara que criou esse cartãozinho aí, tá? Eu peguei isso daí de um cara que pegou dele, tá? Não foi do Bob Proctor em si. Mas eu sei que o Bob Proctor, ele é a fonte. Então se alguém quiser estudar, pesquisem aí, Bob Proctor, tá? A galera tá falando nos comentários aí. Só que é em inglês, tá? Então ele fala mais sobre isso, sobre essa teoria aí enfim, da autoimagem, etc. Vale muito, muito a pena, tá? Porque isso daí é o começo de tudo, gente. Não adianta não adianta eu chegar aqui e falar sobre advertorial, copyright, a porra toda, que daí se vocês se veem como uma pessoa que não ganha dinheiro, que isso aqui vai entrar, vai sair por aqui, e aí deu, vocês nunca vão aplicar, nunca vão fazer nada. Agora, se tu se vê como um cara que ganha dinheiro, tudo que eu falar, tu vai falar, caralho. E aí tu vai lá e aplica, entendeu? Então tá, gente, é isso aí. Eu vou dormir aqui agora, tá? Espero ter ajudado vocês. Abraço. Falou.